Hoje a gente vai falar sobre carnaval e espiritualidade. Tem como a gente conciliar essas duas coisas? Muitas pessoas, à medida que vão adentrando na questão do conhecimento espiritual e que gostam muito de brincar o carnaval, ficam se questionando: será que é possível, mesmo eu vivenciando já essa realidade espiritual, brincar carnaval? É possível eu estar, na verdade, bem dentro daquela rotina que é de festa, bebida, sensualidade, ao mesmo tempo que eu já tenho conhecimento, vamos dizer assim, mesmo que seja preliminar, de como é o funcionamento da interação do mundo espiritual com o mundo material? Então, vejamos que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento de entendimento, de crescimento interior, de percepção das energias. Então, claro que isso aí é um construto que vai se fazer de forma lenta, de forma gradual. Então, a pessoa, quando ela começa a estudar a questão da espiritualidade e vai percebendo que o plano extrafísico está em contato permanente, em contato constante com a gente que está encarnado, e que certamente nos ambientes, como os ambientes do carnaval, certamente a gente sofre a influência desse mundo extrafísico num sentido negativo mesmo. Porém, como a gente foi acostumado durante toda a vida, sempre ou com os familiares, com os amigos, tá nesse clima de carnaval, fica muito difícil você interromper essa sua rotina de uma hora para outra. À medida também que você vai evoluindo no entendimento das coisas espirituais, de forma natural, você vai perdendo a identificação que você tem com os valores que são propostos na festa do carnaval. Geralmente, nas festas de carnaval, o indivíduo libera as suas sensações e os seus atavismos mais primitivos. Então a gente observa aquele indivíduo que ele é bem tímido, bem recatado, e de repente ele começa a beber e se torna uma pessoa expansiva, abraça as pessoas ou interage com mais facilidade, e muitas vezes envolve-se em situações de sensualidade pervertida até, que foge do padrão de funcionamento habitual. Então a gente percebe que é uma festa onde é permitido a você naqueles dias liberar o que tem de mais primitivo dentro de você. Então, quando a gente começa a perceber a realidade espiritual na nossa vida, a gente vai aos poucos se afastando dessa realidade. Não com imposição externa, mas simplesmente porque a gente começa a não mais sintonizar, a gente começa a não sentir prazer em estar nesse ambiente. Não por uma determinação que seja uma determinação formal, mas simplesmente porque a gente começa a ter uma melhor experiência, vamos dizer assim, sensorial, com já outros valores, que são valores mais elevados. Mas aí, nesse meio tempo, nesse íntere, o que a gente deve fazer? Porque muitas vezes nossos amigos, nossos familiares ainda estão nesse clima de festa, quando a gente já não tem mais aquela identificação. Então a gente, para não ser radical, e também a gente não se colocar como uma pessoa puritana, ou uma pessoa que queira mudar a história da vida das outras pessoas, a gente vai aos poucos planejando para a gente o que a gente deve fazer nesse período onde todos estão envolvidos com essas festas. Então algumas pessoas vão fazer alguns retiros, algumas pessoas simplesmente ficam em casa. Então a gente vai montando um esquema para a gente, de naquele período das festas, a gente está fazendo alguma coisa que seja agradável para a gente. Porque não é necessário que nem é necessário que a gente mude a cabeça de todas as pessoas para que elas pensem como a gente pensa, mas ao mesmo tempo a gente não precisa se render ao imperativo de uma situação só porque a maioria das pessoas a vivenciam. Então a gente vai montando nosso próprio roteiro de como a gente deve passar por esses momentos de festividades coletivas, compreendendo que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu time, e a gente não deve de forma nenhuma nem se obrigar, nem obrigar ninguém a viver uma realidade que não é a sua realidade verdadeira. Mas o que a gente tem que entender, observemos no carnaval, o que acontece muitas vezes? Pessoas engravidando de relações extremamente pueris e extremamente inusitadas, criando consequências para si mesmas, abortamentos que são
provocados de forma assim aleatória, porque a vivência da experiência sensual ela é ilimitada nesse período. Brigas, confusões, embriaguez. Então são situações que poderiam ser evitadas se a gente se mantivesse um pouco afastado desse tumulto. Mas a gente compreende que a humanidade está num processo de evolução e que cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem o seu tempo. Então, quem já tem um conhecimento da questão da espiritualidade vai certamente perceber que no carnaval o melhor a se fazer é se manter, na medida do possível, afastado dessas grandes aglomerações de pessoas. Não que as pessoas sejam más ou que as pessoas sejam permanentemente mal intencionadas. É porque o clima que se forma nesse período, que sintoniza com espíritos do baixo astral, facilitam a ocorrência de situações como a gente vai descrever para vocês. No livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ele vai contar a história de uma família que vai para o carnaval somente para olhar o desfile. Mas eles estavam no meio ali do aglomerado de pessoas e uma equipe de espíritos do baixo astral se utiliza de uma pessoa que estava drogada para que ele fosse o agente de um ferimento fatal numa das pessoas que estava observando aquele desfile. Então veja que naquele ambiente existe sim, existe uma comunhão de ideias, de pensamentos do mundo espiritual ainda bastante atrasado com as pessoas que estão ali naquele movimento. Então se a gente puder se manter protegido dessas situações, eu acho que é uma coisa mais coerente com a nossa proposta de entendimento da vida espiritual e dos objetivos pelos quais nós estamos aqui passando por essa experiência evolutiva. É isso aí, minha gente. Fiquem ligados no canal Luz da Espiritualidade. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e de também deixar os seus comentários.